A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje o Senhor me deu a palavra em Números, capítulo 10. Hoje as cachorras estão latindo bem, então talvez saia o latido no fundo. Mas eu vou ler a partir do versículo 1. Eu não vou ler o capítulo todo, mas eu vou ler uma parte, a inicial, e uns outros 2 versículos, e vou falar o que o Senhor ministrou no meu coração hoje a respeito dessa palavra. Versículo 1 do capítulo 10 de Números. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem ambas, então a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam na banda do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Aqui o Senhor fala com Moisés, né, que faça, né, 2 trombetas de prata. E essas trombetas, elas seriam tocadas com instruções específicas de como tocar o sinal, né? Seria o sinal para cada coisa. Para juntar a congregação, para juntar só os príncipes seria de uma forma, né? Os líderes. E elas deveriam ser tocadas pelos sacerdotes. Isso seria como um estatuto perpétuo, né? E quando se tocasse retinindo, seria a partida, mas quando fosse a primeira, seria uma partida, né, da banda do norte, se eu não me engano. E a segunda, retinindo, seria a partida do sul. A obra do Senhor, o que o Senhor faz, ela é perfeita. Você vê que Deus dá instruções claras, específicas, para que não haja confusão no meio do povo. Quando o Senhor partisse, que fala, quando a nuvem do Senhor se erguesse, né, e partindo, o povo não sairia bagunçado, teria uma ordem. E essas 2 trombetas de prata, o Senhor ensina a Moisés como seria essa partida de ordem do povo para onde o Senhor queria levá-los, né? O campamento seria desfeito, o acampamento deles seria desfeito. E cada um, como a gente vê aqui na continuação, saía as tribos de acordo com a sua bandeira, uma a uma, e os seus exércitos. Não era uma bagunça, tinha uma direção de Deus. O Senhor, ele tem uma direção para nós. Quando não temos a direção de Deus, é sinal, como assim com o povo, né? Se a nuvem está parada sobre a tenda, ela desce. E não há uma direção da nuvem para onde ir, ou como ser feito o trabalho ou a partida, é sinal que devemos estar parados, acampados, esperando o direcionamento do Senhor. A palavra de Deus hoje é: quando eu quiser que você ande e faça algo, eu vou te direcionar corretamente o que se deve fazer. Pelo menos eu te darei o ponto de partida, que será a nuvem se erguer, e os primeiros passos como serão dados. Aí o Senhor te direcionará no decorrer do tempo. Mas se você não tem a direção, permaneça acampado no Senhor, aonde a tenda do Senhor, aonde a presença de Deus está. Se você não tem direção ainda, ore ao Senhor, adore a Ele e esteja esperando a direção dEle, acampado. Aqui, Moisés diz no versículo 35,
Era, pois, que partindo a arca, né, a arca onde tinha a presença de Deus, onde estavam as tábuas dos 10 mandamentos, que partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. Quando a arca da aliança ela ia, né, à frente quando partia, porque a nuvem conduzia o povo para onde Deus queria que eles estivessem, né? Se a nuvem parava, eles paravam e acampavam ali. Se a nuvem erguia-se sobre a tenda e ia para uma outra direção, as trombetas, as 2 trombetas de prata eram tocadas e eles seguiam o direcionamento de Deus e iam para onde o Senhor queria. Aqui eles seguiram 3 dias de caminhada. Eles foram para, como a palavra do Senhor diz, para o deserto de Parã. Eles estavam no Sinai e eles foram para o deserto de Parã. Eles caminharam 3 dias. A nuvem do Senhor parou no deserto de Parã. O Senhor nos direciona. Se o Senhor está te direcionando, levanta e vai. Mas se Ele não está, se você não está ouvindo direcionamento, se você diz que Deus está em silêncio, fique aonde você está. Porque Deus, Ele nos orienta conforme a vontade dEle, aonde quer que Ele quer que nós estejamos. Assim como Ele direcionou o povo de Israel, Ele nos direciona no dia de hoje. E Ele fala, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Versículo 36, e pousando ela, a arca do Senhor, ele dizia: volta, ó Senhor, para muitos milhares de Israel, para a presença do Senhor voltar ali. Naquele tempo, a presença do Senhor estava naquela arca, naquele tabernáculo, naquela tenda. Né? Não era como hoje que temos o Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. Se o Senhor te deu direção, o Espírito Santo te deu direcionamento, saiba que você pode erguer a tenda, né? Juntar as coisas e partir obedecendo o direcionamento de Deus. Mas se Ele não deu, não faça. Essa é a palavra de hoje. E tem mais uma coisa importante que o Senhor me falou. No versículo 30 diz assim: porém ele lhe disse, né? Moisés ele roga a Obabe, que era o seu sogro, para estar com o povo de Israel, para permanecer com eles, para onde a terra que o Senhor daria a eles. Só que o sogro dele diz, no versículo 30, porém ele lhe disse: não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Se você convida alguém próximo a você para estar contigo numa obra, ou se você mesmo deseja estar em uma obra ou em algo que você creia que é algo bom, porque ali Moisés fala, olha, o que o Senhor nos abençoar, nós iremos te abençoar também. Mas ele fala, o sogro dele, não irei, antes irei para minha terra e para minha parentela. Não tome nenhuma decisão na sua vida, uma grande decisão importante, sem ter o direcionamento de Deus e sem conversar com os seus, aqueles que estão na sua casa, ao seu esposo, né? E se você é homem, a sua esposa e aos seus filhos também, a falar com ele, para eles também irem com você. Porque todo aquele projeto que Deus projeta para a tua vida, a tua família que está contigo também está incluso nesse projeto. Né? O Senhor, indiretamente, eles estão envolvidos. Então, toda decisão é importante que seja, primeiramente, dirigida pelo Senhor. E quando Ele dirige, Ele dá as coordenadas. Ele não é um Deus de confusão. Ele orienta o que devemos fazer, como devemos agir e a partida e os meios o Senhor dá. E precisamos conversar com os nossos, com a nossa família, com o nosso esposo, com a sua esposa, se você for homem, com os seus filhos, conduzindo eles. E
sempre com a orientação de Deus, é o mais importante. Se Deus está no meio, no seu meio, tudo dará certo. Com a direção de Deus, Ele nos leva para onde é bom e agradável, para onde faremos a vontade dEle, para onde seremos dirigidos pelo nosso Senhor. Essa é a palavra de hoje. Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração e ao meu coração. Que possamos ser ministrados por essa palavra hoje, que possamos ouvir a voz do nosso Deus e pararmos quando não tivermos a direção dele e esperarmos essa direção e andarmos, fazermos, agirmos quando ele nos der a direção, sempre com a orientação dele e conversando com os nossos, que é o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, são eles, que tem que estar junto com a gente nesse caminhar. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.